Boa noite a todos. Tudo bem com vocês, pessoal do chat? O assunto de hoje se encontra nas questões 965 a 970, tá? E ele é sobre a natureza das penas e gozos futuros, ou seja, a felicidade ou a infelicidade se restringe ou não às sensações do nosso corpo. E isso tem uma grande relação não apenas com o que fazemos durante a nossa vida nesse corpo físico, mas também com o quê? Com quem nós somos. Sim, somos espíritos imortais, tá bom? Ocupando corpos físicos por um breve período e não o contrário. Foi por isso que Jesus disse em João, capítulo 18, versículo 36, o meu reino não é deste mundo. Bom, vamos. A leitura da página inicial de hoje, ela o assunto a cura do corpo não é tão importante para a vida do espírito. Está lá no livro Nascer, várias vezes o autor do livro é Regis Mesquita. Tá? Então vamos a um trecho desse livro. Ver alguém sofrer, tá? Deixa eu botar para vocês acompanharem. Ver alguém sofrer, principalmente se for próximo, dá uma dor no coração. Talvez o corpo da pessoa que sofra não vá aguentar. E aí chega-se ao fim da encarnação. Mas uma encarnação entre as muitas centenas que o espírito já teve. Mas uma morte entre as milhares que este espírito teve ou terá. A vida do espírito é tão longa que sofrimentos duradouros para o corpo tornam-se minutos frente à imensidão da vida espiritual. Tente lembrar o dia em que você, aos 4 anos de idade, levou um tombo e chorou muito. Provavelmente não se lembrará porque é algo insignificante atualmente. Mas o aprendizado de andar corretamente está presente até hoje, evitando muitos tombos. Lembre-se das brigas que teve por motivos que hoje considera ridículos. Hoje você percebe o quanto a imaturidade emocional e a falta de sabedoria podem gerar ou ampliar o sofrimento. Se você aprendeu a lição, muitas brigas serão evitadas. Se não aprendeu, muitas brigas por motivos ridículos ainda acontecerão. As dificuldades tornam-se sofrimentos internos, quando há falta de sabedoria e ou imaturidade. Se alguém te trata mal, mas você sabe manter sua mente neutra e serena, o sofrimento será pouco ou nem existirá. Todo sofrimento é a conjugação de um evento com a reação da pessoa a este evento. Se há aflição ou revolta, o sofrimento é maior do que se há paz e aceitação. Se há ódio ou medo, o sofrimento aumenta. Se há disposição para enfrentar, coragem e fé, o sofrimento diminui. Nesse sentido, a evolução espiritual, a mente neutra e madura, é a melhor forma de combater o sofrimento. E o melhor é o aprendizado que te permite enfrentar todas as adversidades com maior capacidade de solução. A doença faz parte da organização da vida e é uma das formas do universo se manter em constante transformação. A constante transformação da vida é um convite ao incentivo para as pessoas não se acomodarem e continuarem a desenvolver sabedoria. É muito mais importante a sabedoria do que a segurança. Com a sabedoria, a pessoa está preparada para enfrentar toda e qualquer novidade que apareça na vida. Novidades boas ou ruins necessitam adaptação e preparo para ter o melhor aproveitamento. E assim, vamos agora à nossa prece inicial após a leitura da página. Tá bom? E assim, iniciando a prece inicial, fechando nossos olhos, querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos pela oportunidade, mais essa, te pedimos todo amparo e proteção para o estudo e te pedimos também muita inspiração para a compreensão do estudo da noite de hoje. Que assim seja,
Graças a Deus. Bom, após a prece inicial, né, após a leitura da página, vamos dar agora início, né, ao estudo propriamente dito. Eu já escutei gente falando que vai fazer o hoje porque não tem certeza do amanhã. E outros que dizem não ter paciência, né, para esperar a atuação da justiça divina. Ainda mais se tiver que esperar outra vida. Vocês já não escutaram isso? Pois então, as melhores sensações, os prazeres, comida, bebida, sexo, status, luxo, fama, poder, enfim, essas condições, né, são as que buscamos na vida física para adquirir, conquistar aquilo que chamamos de felicidade. E quando não conquistamos ou perdemos, descobrimos a infelicidade. Não é mesmo? Mudando a tela aqui. Então, e nessa reflexão, então, né, e quando não conquistamos, descobrimos a infelicidade. Da mesma forma, quando ficamos doentes, né, perdemos entes queridos, sofremos rompimentos, brigas familiares, brigas amorosas e várias outras perdas. Aí sentimos que a vida não é só felicidade, que essa felicidade que nós buscamos no mundo da matéria é difícil. Bom, a felicidade seria uma bênção, então. Né? E a infelicidade, uma tortura. No mundo físico, é uma bênção, porém passageira, temporária. E já a infelicidade, né, ela permeia, né, se mistura com essa felicidade, né, a infelicidade. E assim, durante a vida experimentamos alegrias, experimentamos tristezas. E como as gozamos ou enfrentamos, determinará quem seremos no aspecto moral, psicológico e até com relação à nossa saúde. Isso vai atingir a maneira que enfrentamos essas decepções, essas tristezas. O fato é que, se você tem algum objetivo de ter alegria, felicidade, vai ter que ser disciplinado. Mesmo sabendo que essa felicidade que nós vivemos aqui nesse mundo físico, ela nunca vai ser plena. Sempre tem algum probleminha acontecendo. Então vai ter que se privar de algo. Portanto, não são apenas as doutrinas filosóficas ou religiosas que propõem evitar os vícios, né, como os prazeres físicos. Não é mesmo? E assim, quando nós encaramos a morte, aí nós temos... vi uma propaganda, né, inclusive muito interessante, de um cemitério, até na internet, que no intuito de tornar o assunto morte em algo assim mais leve, dando uma perspectiva, usou uma parte da letra da música Eduardo e Mônica do Renato Russo. É mesmo, foram criativos. E assim eles falam. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Depois ainda a propaganda continua. Te entendo, Eduardo. Um lugar lindo desse, né, como é o tipo de cemitério que estão vendendo ali o serviço, nem dá vontade de ir embora. Tá? É uma ideia que dão diferente, né, para poder inclusive vender o produto dele. Então a morte, gente, é inevitável, mas precisamos lidar com ela de uma forma diferente, de uma forma mais leve, porque ela vai acontecer. E saber morrer, né, é saber viver também.
né? É saber como nós vivemos. Bom, então nós temos agora o hinduísmo, né? Desculpa aqui. Que a primeira ideia da trindade divina, que é muito conhecida hoje em religiões espiritualistas, né? É o Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, a primeira ideia disso foi trazida pela religião hindu, que é tida como a primeira religião, né, do mundo, a mais antiga do nosso planeta. Nela há, então, 3 divindades, que eu coloquei até aí, né, para vocês verem na tela. E elas correspondem, na verdade, dividem o mundo nas 3 eras, basicamente, que a humanidade teve até hoje para chegar. Conhecimento que nós temos tecnológico hoje, organização social, tudo mais. A era inicial, a era da criação, né, é a mais difícil em termos de compreensão, tá, do homem, né, sobre o mundo, é uma coisa mais rígida, né, em termos de tecnologia, organização social, foi a era do Deus Pai, ou como eles chamam, do Deus Brahma. A era do ensinamento, conhecida como a era do Deus Filho, em que Brahma ensinou Vishnu aos homens, né? Envia Vishnu aos homens, né? Perdão. Não coincidentemente, tivemos em períodos quase equidistantes, já 500, de 500 em 500 anos, vários seres de luz nos trazendo grandes ensinamentos. É claro, sendo o maior deles, Jesus. Mas nós tivemos antes de Jesus, mais ou menos 500 anos antes, o príncipe Siddhartha Gautama, que é o Buda. Depois, mais ou menos 500 anos, veio Jesus e depois veio Maomé, por exemplo. E é claro, alguns outros menos conhecidos pelo mundo ocidental também vieram. Né? E assim, né, nós temos depois da terceira era, a era em que ocorrerá o julgamento do Pai, que é a era de Shiva, da deusa Shiva, né, que com seus 1000 braços, representando o infinito amor, olha só, defenderá os homens nesse julgamento que seria, né, que é, no caso, a alusão ao Apocalipse bíblico, chamado pelo Espiritismo de juízo geral. Já tivemos, na visão espírita, vários juízos gerais. Tanto é que já escutamos falar que a Terra já teve eras glaciais e tudo mais. Né? Era de transições. Nós estamos em mais uma marcante, uma grande era de transição planetária. Essa é a era que o hinduísmo fala que é a era de Shiva. Então foi a era da rigidez, então foi a era do conhecimento, do ensinamento, e agora a era do julgamento, mas a era do amor, para, né, ser aproveitado tudo que nós estamos, né, fizemos de bom, que nós aprendemos. E assim, então, gente, basicamente temos 2 maneiras de enxergar a morte, como nós podemos ver, né, desde a antiguidade até agora. Então, os materialistas, que nunca acreditaram, né, na existência do nada, nem de Deus, após a morte. Né? Morreu, acabou. Né? Isso que dizem os materialistas. Numa concepção oposta, né, nós temos os espiritualistas, tá? Que somos nós, espíritas, católicos, protestantes e várias vertentes religiosas aí, outras religiões também do mundo muçulmano, né, budismo, taoísmo e por aí vai, que defendem a existência da alma após a morte e um ser supremo. Exatamente. Né? E assim, nós chegamos nessa divergência agora básica entre os espiritualistas e uma das vertentes, que é, no nosso caso, o espiritismo. É uma versão do espiritualismo, uma das, dentro desse grande bloco. Então, os espiritualistas defendem a existência de algo após a morte. Uma vida só, como uma única chance, que determina como viveremos a eternidade. O espiritismo, né, dentro dessa concepção, ele já aponta para as sucessivas vidas com muitas chances para evoluir. Diferente da maioria das religiões tradicionais, que defendem uma vida só, que vão definir toda a sua eternidade. O termo eternidade é um tempo assim, muito longo. Né? Então, o Espiritismo aponta para essas vidas sucessivas. Né?
proporcionadas por um Deus bom, justo, soberano, único e imutável. Inclusive os atributos da divindade, né, que nós temos lá na Gênese de Kardec, né, do Espiritismo, kardecismo, e temos também algo no Livro dos Espíritos, tá bom? Que agora não vamos poder destrinchar mais, apenas citar. Então, aqui, as doutrinas espiritualistas mais tradicionais acreditam na ressurreição da carne. Já a doutrina espírita acredita na reencarnação e na ressurreição. Pois depois, né, de várias e várias vidas, várias e várias chances, reencarnações, né? Enfim, o espírito se torna um novo ser, melhor, mais evoluído moralmente e não mais terá a obrigatoriedade de renascer. Essa já é a reencarnação na visão espírita. Bom? Então, explicações sobre a vida após a morte, sobre a reencarnação, também estão nos legados de grandes filósofos, tá? Consonante com o espiritismo, como Sócrates, Platão, Epicuro, René Descartes, mais recente. Esse é o entendimento do espiritismo, né? Existe muita afinidade, por exemplo, para os seguintes ensinamentos de Jesus. Então, nós temos Jesus também, que na visão espírita, né? Por exemplo, quando Jesus diz, em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tá? Dito isso lá em João, lá no capítulo 3, versículo 3. E também Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Também está em João, capítulo 3, versículo 5. E também nós temos mais um exemplo para citar, o ensinamento de Jesus. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, há muitas outras passagens sobre fenômenos mediúnicos e reencarnação na Bíblia, nos textos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Na visão espírita, na visão da doutrina espírita. Sim, a doutrina espírita também leva a Bíblia em consideração. Muitos desavisados, né, não sabem disso. Tá? E muito, tá? Leva muito em consideração. Tanto que, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo tem como base o Novo Testamento. Jesus, gente. Jesus deixou. Né? Está muito perto o momento em que a ciência vai elucidar de uma vez por todas essa questão sobre o mundo espiritual. Daqui a pouco eu vou citar dos muitos experimentos, dos muitos conhecimentos já adquiridos de pesquisas bem avançadas. Bom, então, nós temos agora o quê? Vamos destrinchar mais um pouco os pontos de divergência, pelo menos mais marcantes. Então, como pontos de divergência entre as visões espiritualistas e espíritas, temos a natureza das penas e gozos, que é o assunto de hoje, né, do nosso estudo. Ou seja, a diferença em que tipo de alegria ou de sofrimento teremos após nossa morte, nosso desencarne. São dores físicas, como dizem as religiões tradicionais espiritualistas, ou morais, como é falado na visão espírita. Tá? Morais, emocionais, psicológicas. O outro ponto, segundo, o tempo das penas e gozos. Para as religiões espiritualistas tradicionais, é a eternidade. Já para o espiritismo é o quê? A evolução. O espírito é eterno, mas não o sofrimento. Jamais. Terceiro ponto, o lugar onde essas penas e gozos acontecem. As religiões tradicionais espiritualistas é o quê?
Tem lugar físico? Tem céu, para você que alegrias, purgatório e o inferno. Né? Já para o espiritismo, isso depende da sua condição moral. Bom, e agora as condições determinantes para que você tenha, né, sofra penas ou tenha gozos na vida após a morte. Para as religiões tradicionais espiritualistas, temos que seguir rituais, tradições, cultos exteriores, adorações e tudo mais. Para o espiritismo, basta o quê? Boas ações, prática do bem, praticar o amor, a caridade. Tá? Às vezes a pessoa nem tem uma religião, mas pratica esse amor tão grande quanto muitos seguidores de muitas religiões. Porque, na verdade, nós não somos a religião que falamos que somos. Tentamos ser. A proposta é bonita. Qualquer religião que nós seguimos, se nós buscarmos a proposta, ela fará de nós alguém melhor. Esse sim atingir o propósito da religião, de qualquer um. A natureza das penas e gozos para o espiritismo não é física. Ela é o quê? Moral. Tá? As condições determinantes, então, para a felicidade ou infelicidade futura, falando mais um pouco nisso, estão basicamente na prática do bem e do amor. Repetindo, né? Está sendo taxativo para a gente, né, não esquecer, para lembrar. Nós sabemos disso, mas é sempre bom lembrar. Não há sofrimento eterno, só há eternidade para a evolução do espírito. Não há lugar determinado para sofrer, né? E sim, como falei agora, uma faixa vibratória de acordo com as intenções do espírito. E isso possui inúmeras variações e oscilações. Os espíritos respondem na questão 967 que a felicidade de bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas, não ter ódio, despeito, inveja, ambição, nenhuma das paixões que fazem a infelicidade. Nos arrastam, né? Nos levam a arrastamentos. Os sofrimentos e as alegrias, eles são proporcionais ao grau de evolução moral do espírito. Estão relacionados, então, né, ao grau de superioridade ou da inferioridade moral, de acordo, inclusive, com a questão 970, também do Livro dos Espíritos. A tortura desses seres, né, que se sentem infelizes, se resume na maior intensidade dessa vontade, esse desejo de gozar de diversos prazeres, sobretudo aqueles pertinentes à matéria, e não conseguir gozar. Ou conseguir por um determinado tempo perder. Porque a vida física ela é perene. Você não tem saúde o tempo inteiro. Você não tem condição financeira boa o tempo inteiro. Raríssimas exceções. Você tem problemas de várias ordens. Trabalho, família e por aí vai. Bom, então, enquanto doutrinas, né, espiritualistas defendem alegrias ou sofrimentos na eternidade, similares à sensação física material, na visão espírita é diferente, pois toda alegria, toda tristeza da alma é de natureza moral. Não há um componente físico. Isso porque, para o espírita, a alma não tem corpo, parecido, né, com o corpo físico. Não. Mas sim o corpo fluídico, chamado de perispírito. Como certas pessoas dizem, eu vi uma alma, eu vi um espírito, estava bem ali. Eu digo perispírito, não o espírito em si. E o perispírito era isso, né? Uma estrutura que me permite interagir com a natureza e com outras almas. Agir sobre o mundo, né? Não sente frio nem calor o espírito, todavia possui sensações. Tem percepções sobre o mundo, sobre as coisas à sua volta, de acordo com a questão 257 do Livro dos Espíritos. Tá bom? Então, o que nós podemos fazer? Né? Vamos agora, seguindo aqui mais uma exemplificação, né, para vocês verem aí o perispírito, né?
Então nós temos, a ciência chama o corpo perispiritual de outro nome. Né? Olha só para exemplificar. Ela chama de campos morfogenéticos, muito estudados pelo biólogo Rupert Sheldrake. Tá? São campos que levam informações e são utilizados através do espaço e do tempo. Olha aí, gente. Olha aí. São campos não físicos que exercem influência sobre sistemas que apresentam algum tipo de organização inerente. Esse estudo, inclusive, se afina também, tá? Vamos usar Jesus novamente. E sempre, né? Então, esse estudo se afina com aquela fala de Jesus em Lucas, capítulo 8, versículo 46, quando ele diz, alguém me tocou? Ele perguntou. Pois senti que uma virtude saiu de mim. Tá? Vejam só, né? Então, vamos lá. Kardec, perseguindo esse tríplice aspecto da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, ele evidencia essa natureza moral, não física, né, das penas, né, sofrimentos, infelicidades ou gozos, né, alegrias, felicidades, no mundo espiritual, realizando o quê? Experiências. Pois é. Ele evoca espíritos de todos os níveis evolutivos, tá bom? E coloca o resultado onde? Dessas entrevistas, do livro O Céu e o Inferno. Logo na primeira parte, né, do Céu e o Inferno, capítulo 1, tá? É dissertado sobre o céu e o inferno. Já na segunda parte, né, do livro Céu e Inferno, lá no capítulo 5, se encontram as entrevistas de espíritos que cometeram suicídio, como, por exemplo, o suicida da Samaritana. Como vocês botei aí exemplificado. O pai conscrito, o caso de François Simon Lovett, que inclusive esse aí, ele cometeu suicídio, se jogou na torre e bateu nas pedras. E até Kardec, né, consegui entrevistar ele, já tinham passado 6 anos, ele ficou 6 anos revivendo aquele mesmo momento como se ele fosse real. Olha só a questão do sofrimento moral. E aí ocorreu até um auxílio a ele, para sair desta situação, como se fosse um looping. Estava acontecendo na mente dele, por várias situações. Mais uma vez a gente fala que o espírito, tá, do suicídio, ele sofre muito mais depois que comete suicídio. Tá? Ele acha que está se livrando, né, dos problemas, não. Os problemas pior. E, enfim, também o caso da mãe e filho. Só para exemplificar. Tá bom? Agora, gente, eu vou aqui, vamos elucidar, né, vamos ilustrar um pouco mais a questão das vidas sucessivas, né, como reparação, tá, daquilo que você fez, né, não fez de legal, e a evolução moral, né? E, obviamente, nesse processo, o tratamento dessas dores da alma, através das sucessivas vidas da encarnação. Lá no livro O Enigma, tá? Ditado pelo espírito de John Wilmot Rochester, o famoso Conde Rochester, né? Psicografado pela médium Maria Gertrude. Inclusive, eu ganhei esse livro, da própria médium, quando ela foi lá fazer um estudo, uma palestra, da mediúnica lá na BBM, na Associação Beneficente Espírito Bezerra de Menezes, Guarati. E eu, quando ganhei esse livro, a dedicatória foi feita um desenho mediúnico, quem assinou foi o Espírito da Taete. Mas vamos continuar. A história, né, é do rei Cambises II, grande rei dos persas, tá bom? Mais conhecido como Enigma, dominador do Alto e do Baixo Egito, cometeu uma série de atrocidades, Cambises II. Tá? Ele foi julgado cruel e louco, para vocês terem uma ideia. Ele fez com que a civilização persa alcançasse, né, mais poder e glória que os romanos. Tá?
Atualmente, olha que surpresa legal, nós ficamos conhecendo o espírito desse rei Cambyse II, tá? Desse antigo rei, com o nome de Jerônimo Mendonça Ribeiro. Para quem conheceu enquanto estava vivo, né? O nosso grande gigante deitado. E mesmo paraplégico, né? E cego desde os 18 anos, que é dos 18 anos para frente, ele não conseguia andar nem nada, mexia praticamente o pescoço. Tá? Então, se deslocando em cadeira de rodas, né? Só conseguia mexer a cabeça. Ele foi um grande trabalhador, tá? Palestrante, escritor espírita, tá bom? Amigo de Chico Xavier. Trabalhou pelas causas sociais e pela divulgação da doutrina espírita. Uma obra, ele, né, uma lenda pessoal, uma vida, né, de muita resignação. E assim, ele viajava pelo Brasil inteiro, graças a um leito anatômico projetado para ele. Mas Jerônimo, né, nosso grande gigante deitado, desencarnou em 26 de novembro de 1989. Isso para vocês verem, né, como acontece as penas, que na verdade são reeducação, né, como ser educados. Tá bom? Então, agora nós temos, sabemos, né, que para o Espiritismo a morte não é o fim. Tem vidas sucessivas, tem o perispírito, né? Mas sim, né, o começo de uma outra etapa evolutiva. A vida no corpo físico é vista como um aprendizado para o espírito, aprofundando mais um pouco sobre a natureza das penas e gozos. Volto, né, a repetir, ratifico. É o nosso estudo de hoje. Nós temos esse conhecimento, tá? Para fechar o melhor entendimento. Então temos que, na visão espírita, diante do que tudo que conversamos, nós já sabemos que não cabe mais essa questão material, de natureza física, para as penas e gozos. E Kardec pergunta lá na questão 965. Ele questiona as penas e gozos, questiona os espíritos, as penas e gozos da alma, depois da morte, tem alguma coisa de material? E os espíritos respondem que diz o bom senso que não podem ser materiais, afirmando assim que nada tem de carnal, nada tem de físico. E na resposta dos espíritos, temos que ficar atento a uma questão, a um entretanto. Quando eles dizem, ela continua na resposta. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos, mais intensos nesse sofrimento do que os que experimentais na Terra. Portanto, é muito bom dar ênfase a esse entretanto. Quando eles falam entretanto, está relacionado com a enorme sensibilidade do espírito, gente, isso. Quem conhece a dor, né, as dores da alma, né, do arrependimento, tem um pouco noção sobre isso. Tá? Mas a maioria de nós ainda não compreende isso, né? Essa dor moral, essa dor psicológica, essa dor da alma, como enfrentá-la, como você não pode mudar o passado, mas daqui para frente você pode fazer algo novo, algo diferente, algo melhor. Né? Então é devido ao nosso grau de evolução moral, né? Ao nosso grau de evolução intelectual também. Bom, e agora nós temos, para melhorar ainda mais essa compreensão que temos, né? Lá a história do faraó Akhenaton, que era o Amenófis IV, isso. Lá na história do Egito, ele tentou fazer uma grande, revolução espiritual no Antigo Egito. Tentou instituir um monoteísmo, a crença no Deus único, num país, né, numa sociedade altamente politeísta. E lá instituiu que Atom era o único Deus, o disco solar. Em substituição é aquele politeísmo em que tinha no pedestal, né, no ápice, o deus Amon. Porém, ele esbarrou na resistência do povo e do próprio sogro, sacerdote mor do Egito, Tamós, né, pai, inclusive, da rainha Nefertiti. Inclusive, em várias questões, né, porque o culto a Amon rendia lucro, rendia status, poder e tudo mais. Certas questões de hipocrisias, né, a religião, já naquela época. Inclusive, a parte final do nome de muitos faraós, tá, para quem ainda não atentou, era o nome do Deus que ele era temente, que ele professava, que ele acreditava.
Por isso, o nome Akhenaton, né? Aton no final, a própria cidade que ele fundou, saiu de Tebas, fundou no meio do deserto Akhetaton, que também foi rebatizado como Amarna. Então, por isso, né, e o filho dele era Tut, né, o Tutankhaton, que depois que mataram Akhenaton, que mataram a rainha Nefertiti, voltaram ao culto de Amon, e o filho deles, o rei Tut, Tutankhaton, passou a se chamar Tutankhamon. Tá? Por esse feito, tentaram inclusive apagar o nome do faraó Akhenaton da história do Egito. Tamanha heresia que ele cometeu lá no julgamento deles. E sendo assim, o faraó, gente, não teria então o direito, sendo apagado da história dele, lá do Egito, de ser julgado pelas 42 afirmações, como tinha lá no livro dos mortos, ou seja, as 42 confissões negativas para a deusa Maat, ou Papiro de Ani, né, ser julgado lá no Amente, no Vale do Amente, o Salão das Verdades, num julgamento, né, da alma, onde o espírito ele ficava lá, uma balança, e o coração do morto era pesado nessa balança. Então, de um lado tinha um coração, do outro tinha uma pena ou um algodão. Se o coração do morto pesasse mais do que a pena, seria considerado indigno, reprovado pelas suas condutas durante a vida, seus pensamentos, enfim. Né? E aí seria devorado eternamente pela deusa Crocodilo, vivendo pela eternidade, né? No Duat, que era o nome que eles davam para o inferno lá no Antigo Egito. Já os indivíduos de coração bom e puro, eles eram enviados para o Auru, céu. Mas estudiosos, gente, olha só isso, apontam que os 10 mandamentos seriam uma compilação das 42 afirmações. Tá? E não por acaso Moisés, né, foi educado como todos os demais príncipes do Egito no templo de Amenófis. E conhecia e foi ensinado muito bem, né, tanto as afirmações quanto a história do próprio faraó Akhenaton, né, que foi morto há menos de um século antes dele. Então ele conhecia, né, a questão do Deus único e tudo. Não dizendo que ele veio com essa missão. Muito pelo contrário. Isso só ajudou. Então, uma curiosidade é que o nosso grande, né, Oscar Niemeyer, ele teria se inspirado na cidade de Akhetaton, ou Amarna, no projeto de Brasília. Inclusive essa cidade, né, Akhetaton, ou Amarna, ela foi perdida no deserto, abandonada lá depois da morte do Akhenaton. Então, a areia engoliu ela sumiu. E nunca mais foi encontrada. Mas ele teve um sonho, se inspirou nela para fazer Brasília, dizem, né, aí a história, e, inclusive, pelo sonho dele, foi possível encontrar essa cidade perdida. Tá? Então, para quem quiser saber mais, né, sobre essa história que eu estou contando aqui para vocês, né, a outra eu falei no livro, eu só leio o livro Enigma. E essa é do ponto de vista espiritual, né, sobre a história do Egito, encaixa com a história física, né, vai saber mais detalhes. Sugiro a leitura do livro Akhenaton, A Revolução Espiritual do Antigo Egito. Inclusive está aí. Coloquei na capa para vocês. Tá? Bom, e assim, gente, né, já chegamos na parte final aí do nosso estudo. Né? Pessoal do chat, já está com saudade, né, vocês? Bom, não esqueci de vocês não, hein? Sempre aí, né? Bom, mesmo que você não acredite no nada, e menos ainda em Deus, é preciso saber como viver. Sim, é preciso saber como viver. Pois isso, além de determinar a sua estabilidade emocional, a sua felicidade durante a vida, também determinará como vai ser lembrado no futuro. Então, viva uma vida melhor. Elimina a vaidade, o orgulho, a tristeza, a solidão, né? Ideias de acabar com a vida, ideias de suicídio, o desgosto. Faça, gente, cada um a sua lenda pessoal, algo mais inspirador para você mesmo. E seu mundo interior mudará. Mesmo que aos poucos, a natureza não dá saltos. Tá? A vida de todos à sua volta também vai ser influenciada com certeza. Sendo materialista ou não, acredite, o nada, de uma forma ou de outra, ele não existe. Você estará sempre vivo,
Tá? Olha por quê. Em muitos corações de quem você amou, de quem ama você, de familiares, de amigos queridos. Tá? Enquanto eles estiverem vivos e lembrarem de você e passarem para as gerações seguintes, você estará vivo. É como diz uma frase numa cena, né, que eu assisti no filme lá, uma fala, né, As Mães de Chico. Saudade é uma dor que fere os dois mundos. Tá? E agora vamos para a nossa prece final. Desculpa, já ia falar inicial. Né? Vamos à nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos e nos concentrar. Vamos agradecer pelo estudo, agradecer pela oportunidade e pelo respectivo amparo e proteção e inspiração durante esse estudo e pedir a Deus proteção para todos os dias de nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus. Tá? Boa noite para todos. Tá? Tenham um bom restinho de semana, um bom final de semana e não esqueçam de se inscrever no canal, né, na BBM TV e de curtir os nossos vídeos, tá? Curta esse vídeo, tá bom? Tchau a todos que estão assistindo, tchau pessoal do chat, fiquem com Deus, tá? Que assim seja.